pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal da Associação Espírita Teresa d'Ávila, que vem apresentando a série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem como objetivo apresentar reflexões, comentários, análises e referências de artigos de cunho moral que estão presentes nos 12 volumes das revistas espíritas publicados por Allan Kardec entre os anos de 1858 e 1869. E hoje abordaremos um artigo intitulado Os Efeitos do Desespero, que foi publicado na Revista Espírita de junho de 1861. São 3 casos bem interessantes que leremos para vocês e depois comentaremos. Mas, para abordarmos este artigo, estão conosco amigos, companheiros e parceiros Sônia Hoffmann e Henrique Miranda. Olá, Soninha. Olá, eu pensei que nós fôssemos jogar no pauzinho aqui, eu e tu, ou quem seria o... aqui. Olá a todos vocês, olá Eduardo, olá Henrique, olá a todos os nossos amigos que estão nos assistindo. É muito legal, muito bom nós estarmos aqui e cada artigo que a gente vem apresentando, a gente vibra com esse artigo, com esses artigos, porque eles trazem assim uma oportunidade de reflexão extrema, é muito interessante. E a abordagem desse artigo hoje também é muito, assim como os demais, também é interessante, porque o desespero causa efeitos tão grandiosos, e aqui nós vamos apresentar três situações justamente como um panorama para depois nós estabelecermos comentários. Mas antes de nós darmos continuidade, então vou passar a palavra para o Henrique para ele dar o seu olá a todos aqueles que estão aqui nos assistindo. Olá a todos, uma alegria estar aqui, como sempre, uma alegria estar aqui estudando a Revista Espírita e recomendando a todos que as leiam e mais, estudem, formem grupos de estudo, se encaixem em algum grupo de estudo no seu centro espírita, porque é algo que vale muito a pena e que nós sempre dizemos aqui informalmente, é o chão da doutrina espírita, que é onde ali vai se tecer os artigos, onde o Kardec vai colocar muitos artigos que vão constar na doutrina espírita, no chamado Pentateuco. E quem quiser adquirir, você pode adquirir gratuitamente. Na FEB, eu coloquei aqui o endereço da Federação Espírita Brasileira e tem um portal onde você pode ir em downloads e Revista Espírita e baixar os exemplares da Revista Espírita gratuitamente. E aí você vai poder ler, desfrutar, estudar e estar aqui entusiasticamente como nós estamos todos os sábados às 15 horas. Então, acompanhem o canal, curtam, se inscrevam e também assistam as palestras da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Bem, como eu falei, são 3 casos bem interessantes e cada um de nós contará um caso desta vez. E vamos começar pelo Henrique Miranda. Vamos lá! Bom, o primeiro caso é uma jovem que adoece, né, e desencarna. Ela desencarna. E os pais, claro, ficam muito entristecidos. E o pai, especialmente, que é o senhor Laferriere, ele fica muito contristado e abatido e desesperado com a perda, entre aspas, a gente usa esse termo, da sua filha. E para ele realmente foi uma perda, apesar de ele ser uma pessoa religiosa, era católico, mas ele realmente se abate muito e acaba num espaço de 36 horas. Nesse espaço, ele acaba também, pelo choque da perda, pelo desespero, ele desencarna. Então,
vemos aí, né, um caso muito, até mesmo, vamos dizer assim, comum, de casais, de pessoas muito ligadas, que após o desencarne de uma, o outro também, com o choque, com a perda, o desespero, sem o conhecimento, ele também acaba, vamos dizer assim, sucumbindo a essas dores e acaba desencarnando também. Aí vamos ao segundo caso. O segundo caso, ele também é bem interessante, é a história de um rapaz chamado Leon, que era empresário de ônibus, né, numa cidade de Paris, e era casado, né, segundo conta o artigo, com a paixão da vida dele. Né? Ele era apaixonado pela mulher. E já tinha um filhinho de 1 ano. Só que num belo dia, a mulher teve uma doença muito grave, febre tifoide, né, que naquela época era realmente uma doença muito grave. E apesar dos esforços dos médicos, de todas as tentativas para salvá-la, não conseguiram e ela veio a falecer. Leão, então, fica desesperado, mas muito desesperado, porque a vida deles parecia ser muito promissora. Né? Vocês imaginem, um casal novo ainda, né? Casado há 2 anos, com um filho de 1 ano, ele bem realizado na vida, financeiramente, tudo correndo bem, de repente surge essa doença fatal que leva o amor da vida dele. Então ele passa alguns dias totalmente desnorteado, desesperado, sem chão, como costumamos falar, né? Não se importando nem com o filhinho dele. Então, um belo dia, a empregada que trabalhava com eles veio, ele estava no querido escritório, a empregada veio avisar que o almoço estava pronto. E ele simplesmente falou para ela, né, provavelmente com uma voz muito embargada, muito estranha, que ele não precisava de mais nada, não se necessitava de mais nada. A empregada desconfiada avisou os pais para virem, porque alguma coisa, né, errada estava acontecendo. Quando os pais chegaram, viram o filho caído sobre a mesa e chamaram o médico. O médico veio, depois de alguns exames, percebeu que ele tinha se envenenado e, em consequência disso, desencarnado. E as consequências disso depois nós vamos comentar. Né? E mais uma morte por desespero, né? De ter perdido o grande amor da vida dele. Agora, Soninha. Agora tem um terceiro episódio, que aqui não é relatado o nome dela, é uma senhora que o marido vai fazer uma cirurgia e ele, na cirurgia, ele morre, ele desencarna, não é? E atribuíram a um erro médico. E essa senhora, ela fica muito braba e ela fica desesperada, porque ela também tinha uma relação afetiva muito importante com o marido. E ela fica muito indignada com o médico, a quem atribuíram um erro médico, e ela passa a persegui-lo, e ela passa, muitas vezes, até mesmo a dar para ele, a falar para ele que haveria um revide nessa história. E o médico começa a ficar com muitos receios em relação a ela. E algumas pessoas tentam conversar com essa senhora, mas ela não quer tomar conhecimento. Até que um dia alguém chega a essa senhora e diz: mas e se tu conseguires conversar com o teu marido e saber que ele, mesmo desencarnado, ele ainda está mantendo a vida e está próximo de ti? Daí ela responde que se isso acontecesse, ela ficaria muito alegre e iria modificar muito a vida dela.
Então, em uma atividade, em uma reunião mediúnica, ela tem realmente esse contato com o marido, e ali ele chega até ele, através de uma ação mediúnica, ele conversa com ela e diz para ela se tranquilizar que ele sempre está com ela, sempre acompanha, e que o desencarne dele nada teve a ver com um erro médico. Não foi um erro. Então, ela fica muito tranquila com aquilo e até mesmo sai daquela atividade, daquele trabalho mediúnico, confortada, e procura o médico, não é? E o médico fica, né? Ele não fica nada tranquilo em saber que a mulher vai até a casa dele para conversar com ele, porque ele já estava esperando que ela viesse pronta para até mesmo, talvez, promover o desencarne dele. E ela chega e diz não, que ele poderia ficar tranquilo, porque ela agora sabia que o marido dela estava bem e que ela estava confortada pela presença dele, que sabia que ele estava... E que ela sabia que ele não tinha desencarnado por um erro médico, e que, por solicitação do próprio marido, ela foi se reconciliar com o médico. E o médico fica bem tranquilo, não é? E, bem, foi assim que se desenrolou essa situação. Então, agora, nós temos que entender três situações. Nós temos três casos onde existiram efeitos do desespero. No primeiro episódio, o senhor Ferrier, ele teve uma reação, não é, ele desencarna, e nós até poderíamos considerar talvez um suicídio indireto, não podemos dar uma certeza, mas a tristeza dele foi tão grande que isso promoveu para ele no seu corpo físico muitas situações. No segundo caso, houve um suicídio direto, não é? Porque o rapaz, ele utiliza veneno para os cavalos, ele compra o veneno que era utilizado para cavalos e ele bebe. Ele compra Láudano, que é um opioide. É um ópio, né? Sim, sim. Mas que fala justamente que eles davam para os cavalos naquela época, não é? E no terceiro episódio, essa senhora, ela também fica bastante desesperada, tanto é que ela vai buscar e ela procura ser bastante violenta com o médico, mas depois, quando não é, ela tem esse contato e conhece e sabe e é confortada, ela toma uma decisão de ir se reconciliar com o médico, ou seja, o desespero que ela estava tendo se atenuou, se aliviou, e ela foi capaz de dar um encaminhamento. Então, aqui, Allan Kardec questiona, e esse questionamento é bastante interessante. Ele pergunta assim: será uma inutilidade das religiões ou será uma insuficiência de conhecimentos? Porque Lafayette era um religioso. O outro nós não temos se ele era religioso ou não, não é? E essa senhora, ela é confortada por uma doutrina que vai falando, que é a doutrina dos espíritos, que fala da comunicação daqueles que já partiram com aquelas pessoas que estão aqui no mundo terrestre. Então, é a partir daí que ele vai estabelecendo todo um comentário. E é interessante perceber, né, para quem prestou atenção, que os dois primeiros casos, após o fato que desencadeou o desespero dos personagens principais, não houve em nenhum momento a busca da religião, de um sentimento religioso,
né, de alguma coisa que confortasse essa dor, que amenizasse esse desespero, né? Ambos os personagens, eles se entregaram totalmente a, a esta emoção, né? O desespero os tomou completamente, deixando-os cegos para qualquer atitude que pudesse aliviar essa emoção, esse desespero que os dominava, que os fulminava, que os consumia, né? E na terceira, felizmente, né, o caso terminou bem, porque houve uma condescendência da personagem em querer realizar este alívio para ela, né, em procurar uma alternativa que pudesse esclarecer e consolá-la, consolar aquela dor desesperante que a atormentava. Não é isso, Henrique? O desespero é um estado profundo de desânimo. A pessoa perde a vontade de tudo. E porque às vezes a gente pensa que o desespero é que a pessoa arrancar os cabelos, não é? E ter um ataque. E a gente até pensa aqui, não, porque o espírita, ele na hora da perda, vamos dizer assim, na hora do enterramento do corpo, o espírito tem que se manter ali, porque ele tem certeza da vida futura. Gente, olha só, a gente tem que pensar uma coisa: a pessoa está ali com uma perda considerável, está ali com uma vida, alguém que com afeto muito intenso, então a pessoa vai chorar, a pessoa vai ter ali, né? Até tem pessoas que até perdem os sentidos naqueles momentos. E a gente não deve condenar o comportamento que as pessoas possam ter naquele momento tão difícil da vida. Muitas Mas, vezes é o impacto todos nós sabemos exato, que vai haver o desencarne, mas muitas vezes é o impacto de saber que já foi naquele momento, não é? mas nós estamos falando do desespero e que é tão bem colocado por Kardec no artigo, que é o desânimo, é o estado de desânimo, onde a pessoa se sente incapaz de qualquer ação. Ela, vamos dizer assim, ela morre por dentro, como se diz popularmente. E aí ela desanima e perde a vontade de viver. E quando ela perde a vontade de viver, ela adquire uma situação de consciência em que ela não vê mais saída, ela não vê mais, para que eu vou ficar vivendo? Por que essa vida? Não há mais razão. E até uma observação, abrindo parênteses, é importante que nós não depositemos a nossa vida na vida alheia. Exato. Você é a minha vida. Não, A você é o mundo. responsabilidade da outra pessoa fazê-la feliz E, ou, né, estar exatamente. sustentando a vida, né, a continuidade da vida ou não. Isso, aí fechou parênteses. Então a pessoa vê a vida dela sem saída. Para que eu quero viver? Não tem mais razão. A pessoa que eu amo não está mais aqui. A razão da minha vida não está mais aqui. Então, e o que acontece? Vamos lá, o Laferrière, né, que é uma pessoa respeitável, né, um homem que trabalhava e que era religioso, né, o que acontece? Né, ele desiste de viver. E como Sônia bem falou, é um suicídio inconsciente, porque ele dá uma ordem ao seu coração para parar, ele dá uma ordem aos seus pulmões, né, de não mais adquirirem oxigênio, ele dá uma ordem para o estômago dele para de comer. E aí ele realmente, o que acontece? Ele desencarna. E é uma responsabilidade muito grande. Né? O que não dizer do médico, né? que logo a seguir, que é o nosso amigo médico, né? O senhor Leon, né? Não, o médico não. O segundo, o terceiro médico, o Não, segundo ele não não era médico, não, né? não, Não, ele era um empresário, perdão. Era de ônibus. de ônibus, Aliás, é bom esclarecer, Ele era um né, empresário, desculpa. que Eu esse estava com ônibus um aí medicamento aqui. não é o ônibus atual que a gente conhece hoje em dia. Gente, eu Henrique sendo Henrique, sempre fiz uma troca, né? Vamos lá, voltando.
Era um ônibus Desculpem a daquela todos. época, né? Ônibus puxados a cavalo, não. Provavelmente, Isso. não. Ele era o Ou a burro, empresário, né? né? No caso, aqui no Brasil, os ônibus puxados a burro lá, você tinha as carruagens, né? O transporte da época. Porque até a palavra ônibus, para quem não sabe, significa para todos, né? E não tem nada a ver com o próprio veículo em Com si. 4 rodas. Né? Interessante. 4 rodas, Bom, então o senhor Leão, o que acontece? Ele comete o ato mesmo consciente de retirar a própria vida, e que é muito grave. E vejam, o desânimo, né? A falta de quê? De conhecimento do futuro. Né? E o que vai acontecer no terceiro caso? O terceiro caso é a senhora que se revolta a princípio, mas tem contato com a doutrina dos espíritos. E com a doutrina dos espíritos, ela tem uma notícia que a vida não cessa e que há um futuro para todos nós, independente de que sejamos homens, mulheres, médicos, empresários, não importa. O que importa é que o que nós temos consciência de nossa vida, como nós estamos agindo perante a nossa vida agora, para que o futuro seja melhor. O que nós estamos fazendo? Então, você tem consciência do que está acontecendo agora, e nós espíritas, então, nós temos a certeza plena de que não vamos morrer, que a vida continua e que aquilo que fazemos hoje vai refletir no dia de amanhã. E que aqueles... E foi interessante que ela, não somente ela se confortou, mas ela vai e procura um médico para se reconciliar com ele, pedir desculpas pelas revoltas que ela estava tendo, para tranquilizá-lo, e ele questiona por que é que ela trocou de ideia, o que fez com que ela modificasse o seu posicionamento. E ela explica. Então, se ele acreditou ou não acreditou, bom, isso nós não podemos dizer, porque não ficou dito isso no artigo. Mas, de alguma maneira, ela, naquele momento, ela não somente se confortou, mas também ela plantou a sementinha de um possível conforto para determinadas situações neste médico. Agora, é interessante no segundo caso, né, do Leão, um empresário de ônibus, que ele poderia não ser muito religioso, né, porque não foi nada mencionado sobre isso, mas ele tinha a noção daquilo que você falou, Henrique, de que a vida continuava. Porque a intenção dele, ao se envenenar, era ir ao encontro da mulher dele. E com isso, ele em lugar de estar aproximando, ele o afastou mais. Né? Ele afastou mais ainda. Porque, pelas leis divinas que conhecemos, né, e nos são explicadas pela doutrina espírita, né, há toda uma perturbação muito maior na desencarnação de um suicida. Né, e até ele se recuperar, até ele ter noção, né, do que ele fez, né, e que isso acabou afastando mais ainda de sua amada, né, vai durar muito mais tempo ele se reencontrar, né, a sua esposa. Mas foi interessante isso, que pelo menos ele sabia que após a morte havia vida. Né, e ele queria adiantar isso, mas adiantou de forma equivocada, né, bastante equivocada. E aproveitando esses minutos finais, até passar para que esses nossos queridos internautas que estão nos acompanhando, que embora vocês possam não conseguir uma mensagem direta de um médium, nós temos toda uma comprovação através da doutrina dos espíritos e até recomendamos o livro O Céu e o Inferno, que tem muitos casos onde o Kardec coloca ali, inclusive, uma mãe que se suicida, né, atrás do filho, né, mas não consegue encontrar o filho, porque realmente não era esse o caminho que tornava mais curto o reencontro com o filho, não era o suicídio. E tem lá o registro do Céu e o Inferno. E nós temos de entender também que o desespero
nós não podemos somente vincular a questões de um desencarne. Muitas vezes, o desespero pode acontecer por uma série de outros motivos. Então, naquele momento, mesmo que seja muito difícil, é claro que as pessoas vão passar por uma situação e talvez não consigam, mas é importante, sim, que as pessoas que estejam por perto possam auxiliar e possam estar atentos, porque ali naquele caso, no terceiro caso, onde alguém vai conversar com essa senhora, estava atento às atitudes dela, então conversa com ela. Então, é essa a grande importância também, de nós nos atentarmos diante das situações em que algumas outras pessoas próximas a nós estejam desesperadas, seja por um motivo de desencarne, seja por que um ente querido partiu para algum local, ou fez uma cirurgia muito grave, ou está em estado muito grave, ou fez uma amputação, ou enfim, um desespero tal, ou muitas vezes perdeu o emprego, não tem mais como sustentar a família. E quantos casos aconteceram assim? Eu mesma conheci 2 casos onde um rapaz desencarna um dia e não completou 24 horas, a mãe desencarna também, de tanto sofrimento. Ela desencarnou por um sofrimento extremo, não é? E outras situações mais. Então, que nós possamos estar atentos a tudo isso e buscar na oração, por mais difícil que seja, buscar um consolo, um esclarecimento da maneira que for. E dentro dessa pergunta que Allan Kardec fala, é uma inutilidade de uma religião ou é insuficiência de conhecimentos? Não, não é de uma inutilidade da religião, não é? Porque em todas as religiões as pessoas podem se confortar na prece, se confortar sabendo sobre os desígnios que estão, que a morte e que situações de sofrimento são situações que muitas vezes vão estar presentes dentro de um processo natural, né? E se você pode ser uma dessas pessoas que está passando por uma situação de desespero, uma situação muito grave, não está vendo mais sentido para a sua vida, né? Peça ajuda. Procure alguém da sua confiança para se abrir, para contar. E caso você não tenha, ligue para 188 CVV, Centro de Valorização da Vida. Lá, certamente, você encontrará uma pessoa para ouvir a sua dor, o seu sofrimento, o seu desespero, e garantimos que você vai se sentir muito melhor. Um abraço a todos e até a nossa próxima gravação, nosso próximo vídeo, nosso próximo encontro. Que assim seja. Beijo, gente. Um abraço para todos vocês e que nós todos tenhamos uma semana e um intervalo de tempo que nos separa um encontro do outro bastante abençoado. Muita paz para todos. Muita paz.